E o tema da nossa aula de hoje, como se tornar um especialista com programação parametrizada. Eu vou dar o passo a passo para vocês aqui, para vocês programadores, vocês operadores, vocês iniciantes, se vocês seguirem o que eu estou falando com vocês aqui, o que vai ser apresentado nessa aula hoje. Eu te garanto que você vai estar um passo mais próximo de se tornar um especialista em programação parametrizada. Então fica comigo aqui até o final da aula que eu vou dar o caminho das pedras para vocês aí. A primeira coisa que eu preciso saber é o que você é. Se você é programador, se você é operador, se você é programador operador ou se você é iniciante. E isso você vai me responder aqui no chat. Porém, tem mais uma coisa que eu preciso saber de você que está aqui comigo hoje, nessa quinta-feira, primeira quinta-feira de 2023. Eu estou aqui firme no compromisso das aulas com vocês. A primeira coisa que eu quero saber, mais uma coisa que eu quero saber é o seguinte: profissionalmente, meu amigo, aonde que você está hoje? No chat aqui você vai me responder o seguinte. No chat aqui você vai me responder: sou programador, eu sou operador, sou programador e operador, sou iniciante, sou torneiro mecânico, sou fresador. Isso aqui você vai me falar profissionalmente aonde você está hoje, você vai me falar isso aqui no chat. Porém, com essa pergunta que está na tela aqui, eu quero saber de outras coisas de você. Eu quero saber mais aprofundadamente de você isso aqui. Você pode responder para si mesmo, ou pode inclusive responder no chat aqui, porque a gente está aqui para ajudar você que é programador, você que é operador, você que é iniciante em máquina CNC a se tornar especialista em programação parametrizada em 30 dias e faturar acima de R$6.000 por mês. Por isso eu preciso entender quem é você e eu preciso saber aonde você está hoje. Só que a pergunta que eu vou te fazer aonde você está hoje é o seguinte: há quanto tempo você trabalha com máquina CNC? Vocês podem ir me respondendo no chat aqui, à medida que eu for passando as perguntas aqui, vocês vão me respondendo, que eu preciso saber isso aqui de vocês para que eu consiga te ajudar a se tornar um especialista. Tem quanto tempo? Tem 1 ano? Tem 2 anos? Tem 5 anos? Tem 10 anos? Tem 20 anos? Quanto tempo que você trabalha já com máquina CNC? Trabalha com torno? Trabalha com centro de usinagem? Eu vou te fazer mais uma perguntinha e você vai me responder no chat aí, ó. Você domina o comando da sua máquina? Primeiro você vai responder para mim há quanto tempo que você trabalha com máquina CNC. Em seguida eu vou estar te fazendo uma pergunta muito clara e muito objetiva. É uma pergunta com resposta sim ou resposta não. Você domina o comando da sua máquina ou você está ali só fazendo o que já te ensinaram, copiando e colando um programa, fazendo umas alterações? Então a gente vai linkar duas coisas aqui, ó. Quanto tempo você trabalha com máquina CNC e se você domina o comando da sua máquina CNC. E o pessoal já começou a responder aqui, ó. O Wesley aqui 7 anos, o Hugo 7 anos, o Matheus aqui, Matheus Ribeiro 3 anos. Então é o seguinte, quando eu falo de dominar uma máquina CNC, dominar o seu comando de máquina, você sabe fazer as programações dessa máquina? Você sabe usar os ciclos dessa máquina? Você sabe usar todas as funções dela? Ou você ainda, quando está na máquina, você tem aquela sensação de que, cara, agora que eu estou te fazendo essa pergunta assim, diretamente, no cara a cara, você pensa assim, cara, eu acho que eu domino. Ou não. Não, eu acho que eu não domino. A resposta aqui é muito simples. É sim ou é não. Você domina a sua máquina CNC? Sim ou não? Conhece todos os recursos dela? Tudo que é possível fazer naquele comando? Afinal de contas, eu te perguntei antes aqui há quanto tempo que você trabalha com máquina CNC. Se eu te falar que você trabalha 9 horas por dia num comando de máquina, 44 horas por semana num comando de máquina, 180 horas por mês num comando de máquina. Se eu botar isso em 1 ano, você tem mais de 2.000 horas trabalhando no comando daquela máquina. Diretamente, você e ela, fazendo peças diversas, processos diversos. Aí eu te pergunto, domina ou não domina?
E se não domina, por que que não domina essa máquina? Vão comentando comigo aqui, porque eu quero conhecer exatamente vocês aqui. E aí é o seguinte, eu já estou te falando que você está trabalhando mais de 2.000 horas por ano. Você está em contato direto com uma máquina, mais de 2.000 horas por ano. E se você fala que não domina, que não conhece, eu vou te fazer mais uma pergunta. Há quanto tempo que você não se qualifica? Vocês vão me respondendo aqui, ó. Pode ir me respondendo no chat que eu quero saber. Há quanto tempo que você não se qualifica? Quanto tempo você não aprende uma nova habilidade? Quanto tempo você não aprende a programar um novo comando? Não aprende um novo recurso? Não se qualifica? Não estuda para poder aprender mais? Porque essas respostas, dessas perguntas que eu estou fazendo para vocês aqui, ela vai responder muita coisa para a gente aqui no decorrer dessa aula. E vai responder muita coisa para vocês mesmos que estão aqui me acompanhando. Linka todas essas perguntas e na sua cabeça você vai responder diversas perguntas para você mesmo. Quanto tempo você está na máquina, se você já domina a sua máquina e quanto tempo você não se qualifica. Você acha, por exemplo, você ficar muito tempo sem se qualificar, o celular que você usa hoje é o mesmo celular que você usava 3 anos atrás? Não é. A tecnologia já é completamente diferente. A coisa é completamente diferente. Talvez até seja o mesmo que você usa, mas você acha os celulares que estão atuais, estão vendendo nas lojas, são a mesma tecnologia? O computador que vende hoje, o notebook que se tem hoje no mercado, é o mesmo computador que tinha 3, 4 anos atrás? Quando você responde essa pergunta que tem 3, 4 anos que eu não me qualifico? Você acha que quando você for para o mercado de trabalho, o profissional que as empresas esperam hoje e que elas querem contratar hoje e pagar um salário de especialista é o mesmo profissional de 3 ou 4 anos atrás? Alguém já tinha te aberto os olhos dessa forma? Não é, porque tudo está em constante evolução. A empresa está evoluindo, as máquinas estão evoluindo, a tecnologia está evoluindo. Só que se você não acompanha, não se qualifica, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar para trás. Quanto custa hoje um celular que foi lançado há 3 anos atrás? Muito mais barato do que um celular que foi lançado esse ano, né? Que foi lançado hoje. Tá entendendo aí onde a gente começa a achar respostas para diversas perguntas que a gente tem? E eu ainda vou te lançar mais uma pergunta aqui, depois dessas 3, que é o seguinte, ó. Você está sendo pago para trabalhar ou você está sendo pago para aprender? Vamos separar as coisas aqui. O que é ser pago para trabalhar, Fernando? O que é ser pago para aprender? Vai linkando tudo isso aqui, que isso aqui vai te levar à programação parametrizada daqui a pouco, tá? O que é ser pago para trabalhar? Quando você está numa empresa, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não só numa empresa, numa profissão, qualquer que seja, está executando exatamente a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Dá uma variadinha, resolve um probleminha ali, mas o que acontece? Você não cresce, você não aprende, você não desenvolve. Agora, se a gente olhar isso por uma outra ótica, quando você vai para uma empresa que tem processos que você não conhece, máquinas que você não conhece, profissionais mais capacitados que você pode aprender com esses profissionais. Você pode aprender com essas máquinas, você pode aprender nessa nova empresa. E eu vou te falar uma coisa, o conhecimento que te levou a um salário de 3.000 reais não vai ser o mesmo conhecimento que vai te levar a um salário de 5. Não é o mesmo programador que ganha 3, não vai ser o mesmo programador que vai ganhar 5. A gente fala aqui que combustível é igual, conhecimento é igual combustível, né? Você bota combustível num tanque do carro, ele te leva até determinado ponto. A partir daquele ponto, se você quiser continuar andando com o carro, você precisa botar mais combustível. E com conhecimento é exatamente a mesma coisa. O conhecimento que você tem, ele só vai te levar até um determinado ponto e muito provavelmente o ponto que você está hoje, o salário que você está hoje. 2.000, 3.000, 4, 5, não sei. Tem variações aqui. Agora, se você quer ter um salário mais alto, quer ganhar mais, você precisa ter mais combustível, ou seja, mais conhecimento para que você vá
mais longe. E aí eu te pergunto, na empresa que você está pagando, você está sendo pago para trabalhar, trocando esforço por dinheiro, ou está sendo pago ali para aprender o máximo possível e aumentar seu combustível para que você possa andar cada vez mais? E aí a pergunta que eu te fiz aqui foi, profissionalmente, aonde que você está hoje? Aí eu te fiz outra sequência de perguntas aqui, tá? Porque eu quero te conhecer, mas eu quero que você que está aí me acompanhando nessa quinta-feira, que você se questione. Principalmente está um excelente momento para a gente se questionar, que é início de ano, né? Início de ano é um excelente momento, porque você olha para trás, você olha um ano para trás, e aí você consegue ver o que você fez, o que você não fez, o que você aprendeu, o que você não aprendeu. Então esse é um excelente momento. E aí eu vou te fazer mais uma pergunta. Aonde que você está hoje? Eu vou te perguntar o seguinte, para onde que você quer ir? Para onde você quer estar daqui um ano? Para onde você quer estar daqui 6 meses? Daqui 3 meses? Você já fez um plano para isso? Ou será que esse 2023 ele vai ser o mesmo caminho de 2022, que você talvez não tenha se qualificado, não tenha aprendido, não tenha dominado sua máquina, não tenha dominado seu comando? Olha para trás, veja o seu caminho de 2022 e olha para 2023, todo que tem pela frente, e se responde. E responde para mim aqui no chat também. Para onde você quer ir? Aonde você está hoje, você já me falou. Vocês já me mandaram aqui. Agora eu quero saber para onde você quer ir. O que a gente precisa entender é o seguinte, nós estamos caminhando todos os dias e nós estamos indo para algum lugar. Seja bom, seja ruim, mas você pode ter certeza que o tempo que a gente passou o dia de ontem não volta, então a gente só está caminhando para frente. E nessa caminhada, meu amigo, tem um monte de gente caminhando junto. Um monte de gente caminhando junto com você. Tá? Porque o tempo não está passando só para você, o tempo está passando para todo mundo. Agora, é você que tem que decidir aonde eu quero estar nessa caminhada. Eu quero estar aqui no meio de programador comum. Observa bem essa imagem aqui, que ela deixa muito claro isso, e é algo que a gente fala aqui com frequência com vocês, que é a diferença entre um programador comum e um programador especialista. Programador comum, esse que está há muitos anos sem se qualificar, está há muitos anos na empresa sendo pago para trabalhar e não pago para aprender. Esse programador tem muito. Eu arrisco a dizer que se eu bater uma pá na minha direita ou na minha esquerda, senta 3, 4 programadores do meu lado aqui agora. Programador comum. E aí você pode escolher. Eu quero estar no meio dos programadores comuns ou eu quero estar no lado do programador especialista. Tá vendo que nessa imagem me mostra que eu tenho bem menos especialistas do que programadores comuns? Isso é real, tá? Hoje menos de 5% dos programadores e operadores de máquina CNC, eles são realmente especialistas. Eles realmente têm uma diferenciação no mercado. Esse programador especialista, por ele ser mais raro, ele é mais caro. A empresa paga mais caro pelo passe dele. Então ele está caminhando sozinho. Está caminhando sozinho por quê? Porque não tem competição com ele. Esse aqui é o programador que domina sua máquina, que domina seu comando, que já entendeu que ele precisa mostrar para a empresa resultados e não esperar que a empresa reconheça ele, porque a empresa só vai reconhecer resultados. Afinal, isso é uma empresa, ela precisa gerar lucro para pagar seu salário, pagar os donos da empresa, pagar todos os custos e sobrar dinheiro no final do mês. O programador CNC especialista, ele já entendeu isso. E ele está caminhando sozinho, enquanto os programadores CNC comuns estão aí botando currículo nas empresas. E aí você vai ver, tem uma pilha de currículo lá na empresa. E aí o cara escolhe, a empresa escolhe pelo salário mais baixo. É exatamente assim que acontece. E aí é o seguinte, eu vou te explicar aqui hoje como se tornar um especialista utilizando a programação parametrizada. Eu vou te dar alguns passos. Nós vamos fazer um passo a passo aqui para te ajudar a se tornar especialista com a programação parametrizada, dominar seu comando de máquina, aprender programação parametrizada em 30 dias e faturar acima de R$6.000 por mês e estar junto com aquele cara que está caminhando sozinho no mar azul, que é o mar dos especialistas em máquina CNC. Você se reconheceu em algum desses slides que eu passei aqui, alguma dessas imagens,
algumas dessas coisas que eu falei com vocês aqui? Você já conseguiu olhar para você mesmo e conseguiu se reconhecer? Responde para mim no chat aqui, pode responder, você está num ambiente seguro aqui, a gente só tem programador, operador e a gente aqui para trazer conteúdo para vocês. Então a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, escolha um comando de máquina CNC. Escolha um comando de máquina CNC que você quer trabalhar. Quem são os 3 comandos hoje que dominam o mercado de máquinas aí no Brasil? A gente tem o comando Fagor, a gente tem o comando Fanuc e a gente tem o comando Siemens. Juntos esses 3 comandos aqui, presta muita atenção nisso que eu tô te falando, tá? Porque ninguém te falou isso até hoje com essa clareza. Se você tá aqui, você precisa ouvir isso com clareza. Tem 3 comandos aqui que são os 3 comandos que eles dominam 80% do mercado de máquinas CNC no Brasil. São os comandos Fagor, Fanuc e Siemens. Os outros 20% tá para outras máquinas aí. Então, se 80% dos comandos de máquinas está entre esses 3, tem uma chance muito grande que você que está aí trabalhe em algum comando desses ou que na sua empresa tenha um comando desses. E comenta no chat para mim aqui para eu saber de qual comando de máquina que você tem. Se você trabalha no torno, se você trabalha no centro de usinagem, comenta aqui que eu vou lendo aqui, vou dando uma olhada do lado aqui, vou lendo e vou conversando com vocês aqui. Então você tem esses 3 comandos que tem 80% do mercado. Você vai escolher um comando de máquina desses. Siemens, Fagor, Fanuc. Escolha entre um deles. E aí você vai focar nesse comando de máquina. Para você aprender e se tornar especialista. Porque é o seguinte, não adianta... Eu vou te fazer uma analogia muito simples aqui. Não adianta você querer se tornar especialista em 3 comandos de uma vez só... Se tem 8 anos, tem 5 anos, tem 7 anos que você não conseguiu se tornar especialista nenhum. Então agora que eu te falei que tem 80% do mercado desses 3 comandos, não adianta você falar, cara, eu vou ficar top especialista nos 3. Não, cara, não é assim que funciona. Tem 8 anos que você está lá, você já tem contato com esses 3 comandos e não dominou nenhum. Então escolha um desses 3 comandos que você tiver, de preferência, que você tiver mais acesso dentro da sua empresa tem um centro de usinagem Fagor, tem um centro de usinagem Siemens, tem um torno Siemens, escolha um desses comandos e aí você vai focar em se tornar especialista nesse comando, ok? Então, escolheu um comando, dominou ele. Aqui eu ainda não falei de programação parametrizada, eu estou falando do comando. Aprende a fazer programação ISO, aprende os recursos da máquina, aprende os ciclos da máquina, aprende tudo que essa máquina, tudo que esse comando escolhido, ele tem a te oferecer. Não é que você deixe os outros de lado. Não é que você não vai mexer mais, mas você vai focar, você vai botar sua atração, vai botar sua energia nesse comando de máquinas aí. Aí você vai começar a fazer diferente nesse comando de máquina, tá? Próximo passo que você vai fazer aqui é o seguinte. Você vai aprender programação parametrizada no comando de máquina que você escolheu. Escolhi, por exemplo, para aprender Siemens. Tá aqui todas as funções ou a maioria das funções de parametrização para uma máquina comando Siemens. E aí você vai falar comigo assim, cara, que monte de coisa. Eu mal sei a programação ISO, agora eu vou aprender esse tanto de coisa aqui em programação Siemens. Não, meu filho, calma aí. Vamos por partes. Eu estou te dando um passo a passo. Eu estou te dando um caminho para você seguir aqui, que se você seguir, você vai estar um passo mais próximo de se tornar um especialista em programação parametrizada. Aprendeu o comando, dominou a máquina, aprendeu todas as funções da programação ISO, todas as funções dos interativos da máquina. Agora você vai aprender programação parametrizada para o comando que você escolheu. Esse exemplo aqui é um exemplo para o comando Siemens. E aí você vai focar, ó, nesses caras aqui. São os caras mais básicos aí quando a gente fala de programação parametrizada. Somar, subtrair, dividir, multiplicar. Avança um pouquinho mais, vai ali para seno, cosseno, tangente. A gente fala muito sobre isso aqui. Se você acompanha a CAD/CAM Brasil, você já sabe que a gente fala muito a respeito disso aqui. Só com isso aqui que está na tela,
você já vai dominar aí 60%, 70% da maioria das peças que a gente consegue fazer aí com programação parametrizada. E o que que isso aqui vai te trazer? Você dominou sua máquina, e aí agora você começa a aplicar programação parametrizada no seu comando, no comando que você escolheu. E o que que essa programação parametrizada, o que que ela vai te trazer de benefício? O que que ela vai te trazer de retorno? Você vai produzir mais rápido, você vai produzir com mais segurança. Se você é programador que programa 1, 2, 3, 5, 6, 10 máquinas, aqueles programas que eu falo, os programas coringa, né? Faceamento, um contorno, furação, interpolações, você pode já fazer isso aqui lá na máquina e deixar esses programas prontos lá, porque o operador vai lá, ele vai alterar 2, 3, 4 variáveis, vai fazer alteração na estrutura inteira do programa, e ele já vai executar sem precisar simular, sem precisar executar sem peça, sem precisar executar sem ferramenta. E você está dando mais autonomia para o operador da máquina trabalhar nela. Ou seja, você está trabalhando, deixando a máquina operacional, mesmo sem você estar lá. E aí você faz isso para a segunda máquina. E aí você faz isso para a terceira máquina. E aí você faz isso para a quarta máquina. Vai parametrizando tudo que é possível, porque você já está em um comando específico fazendo isso. Então você vai parametrizar esses programas principais que usam, que são os programas coringas aí que tem dentro da máquina. Agora você imagina o seguinte: se você é um programador que programa 6 máquinas CNC, por exemplo, se você não tem uma estratégia como essa, uma estratégia de fazer uma programação parametrizada, deixar na máquina para que o operador faça a alteração, o que vai acontecer com a empresa? Ou ela vai ter que deixar você como programador e contratar um programador operador para estar ali, vai contratar esse cara com um salário um pouco mais alto. Aí você imagina a empresa contratar mais 6 programadores e operadores, tá? Se não for, a empresa optou por um operador mesmo, somente operador, o que vai acontecer? Como são 6 máquinas, a máquina vai ficar parada enquanto você está programando uma outra máquina, porque o processo foi rápido. E aí a gente tem uma máquina parada ali. Eu já falei muitas vezes com você sobre o custo de hora-máquina e como é que você mostra esse custo de hora-máquina para o dono da empresa e como é que você mostra o resultado baseado no valor de hora-máquina. Se você está acompanhando bastante aqui a Dica no Brasil aqui, você já está por dentro disso aí. Agora, se você tem esses operadores e facilita a vida do cara e deixa esse programinha prontinho lá, é só ele fazer as alterações e botar a máquina para rodar. Não, beleza, Fernanda. Agora, tudo bem, mas o que é essa programação parametrizada? Vamos lá, o que eu falei com você lá atrás? Programação para você dominar primeiramente o seu comando de máquina. E a gente botou aqui como se fosse o comando Siemens, mas o seu pode ser Fanuc, pode ser Fagor, pode ser o comando que for, tá? Agora, falando ainda sobre programação parametrizada, vamos pensar um pouquinho aqui. O que é a programação parametrizada? Para quem ainda não conhece. Quem está aqui no chat aqui, que não sabe o que é uma programação parametrizada, não trabalha, não conhece, não domina, comenta comigo no chat aqui qual que é o seu conhecimento de programação parametrizada. Comenta comigo aqui, ó. Já subiu o resultado da pesquisa aqui, ó. Qual é o seu nível de programação CNC? Ó, programador CNC 34%, operador CNC 29%, iniciante 27%, e olha isso aqui, nós tivemos 44 votos aqui nessa enquete, tá? Que acabou de subir, ó. Especialistas CNC, que se consideram especialistas, a gente só tem 9% aqui. Então presta atenção. Eu vou arredondar para 10% para ficar mais fácil. Das 44 pessoas que responderam, presta atenção no que eu acabei de falar e acabou de se confirmar no chat aqui, na pesquisa que vocês mesmos responderam, tá? Vocês que estão do outro lado aí responderam, não sou eu que estou inventando o número, tá? Das 44 pessoas que responderam esse chat, essa enquete aqui, somente 4 dessas pessoas são especialistas. Aí eu volto aqui atrás, ó. Aonde você quer estar? Aonde eu até voltei
Porque isso aqui foram vocês que responderam, não foi eu que falei, tá? Tá no chat aqui. Acabou de subir, finalizou a enquete aí, vocês podem ver, ó. Somente dos 44 que responderam aqui, somente 4 programadores são especialistas. O que está acontecendo com o restante aqui? Está se tornando operador comum, programador comum. Entendeu aqui qual que é a diferença? Quem é especialista é mais valorizado, por quê? Porque tem menos no mercado, porque dá mais resultado, porque mostra resultado das empresas. E quem não é, está no meio de uma multidão de gente, uma multidão de programadores e operadores que não são especialistas, e aí está com o salário lá embaixo. Mas sabe qual que é a boa notícia disso aqui? É que você pode mudar isso. Isso é uma condição que está assim hoje, mas ela pode não estar assim daqui 30 dias, tá? Essa é a grande notícia aqui. Essa é a boa notícia, que está nas suas mãos escolher esse caminho aqui. Esse daqui não é um caminho só de ida, não, tá? Você pode escolher mudar seu caminho. Uma vez que você já passou um tempo como programador comum, você pode escolher mudar para o programador especialista, tá? Isso aqui não é engessado, isso aqui está nas suas mãos. Mas voltando aqui aonde nós estávamos, ó. Então vamos pensar um pouco, vamos falar sobre programação parametrizada. Como a gente tem muito aqui iniciante, né? Muito operador, muito programador aqui. E para quem não conhece programação parametrizada, o que é uma programação parametrizada? Programação parametrizada é a programação ISO, que eu te falei lá no começo dessa aula aqui de quinta-feira. Eu te falei, programação ISO domina sua máquina e domina seu comando. A programação parametrizada nada mais é do que a programação ISO mais variáveis que você vai adicionar dentro da programação ISO. Existe um método para que você faça isso, para que você aprenda isso de forma mais fácil. Aqui é um dos pontos do método. Programação parametrizada é igual a programação ISO mais as variáveis, tá? Muita gente acha que a programação parametrizada é muito difícil, é muito complicado. Eu nunca vou aprender. É muito difícil. O meu programador lá da empresa tem 10 anos que está lá e ele nunca usou programação parametrizada e o cara é fera. Talvez você está descobrindo aqui agora, nessa quinta-feira, você está descobrindo nas aulas da CAD/CAM Brasil, que talvez ele não seja tão fera assim. Ele só está ali há muito tempo executando a mesma função. Já foi o tempo, né? Já foi o tempo. Isso lá na época dos meus pais, dos meus avós. Era muito interessante. Você tá em uma empresa, era bom para a empresa e era bom para o funcionário ficar 20 anos, 30 anos e se aposentar nessa empresa. Como eu te disse, o que acontece hoje não é a mesma coisa que acontecia 5 anos atrás. Não é a mesma coisa que acontecia 10 anos, nem 15 anos atrás. As coisas mudam. Tem empresas hoje que querem que o funcionário esteja ali no máximo 3 anos dentro da empresa executando a mesma função. Por quê? Um funcionário que passa de 3, 4 anos na mesma empresa executando a mesma função, ele não está desenvolvendo nada de novo para a empresa. Ele não está crescendo e não está ajudando a empresa a crescer. Ele não está tendo novas ideias, ele não está fazendo nada diferente. E a empresa atualmente entende, cara, esse cara aqui eu preciso correr com ele porque às vezes eu vou pegar um especialista no mercado, vou botar ele aqui dentro. E esse cara vai me dar ideias que nós não tivemos ainda. Nós vamos aprender a trabalhar de uma forma que nós não trabalhamos ainda. Presta muita atenção. O mercado de trabalho de hoje não é o mesmo mercado de trabalho de 5, 10 anos atrás. Tá? Então presta muita atenção nisso. Programação variável, programação parametrizada é igual a programação ISO mais a adição das variáveis. Eu já te dei 2 pontos aqui que eu considero muito importantes para você se tornar um especialista em programação parametrizada. E agora eu vou te dar um dos pontos que, no meu ponto de vista, é extremamente importante, tá? E não só quando eu falo de programação parametrizada, não só quando eu falo de se tornar um especialista, mas inclusive na sua vida pessoal. Esse daqui
é um dos pontos que eu acho cruciais, tá? Esteja com pessoas que chegaram aonde você quer chegar. Tá vendo que isso tudo aqui casa com o que eu te perguntei lá no começo? Para onde você quer ir? Aonde você tá e aonde você quer ir? Quando você tá... Se você quiser aprender amanhã a jogar capoeira, o cara quer aprender capoeira, gostei de capoeira, gostei de karatê. Aonde que você vai? Você vai numa academia que tenha capoeira. Você vai numa academia que tenha karatê. Você quer aprender a surfar. Aonde que você vai? Você vai para a praia, onde o povo está surfando, onde as pessoas estão surfando. Você quer aprender a jogar sinuca. Você vai para o boteco onde os caras estão jogando sinuca e vai lá jogar sinuca. Agora, se você quer se tornar um especialista, quer dominar sua máquina, dominar seu comando, faturar acima de R$ 6.000 por mês, você precisa estar com pessoas que chegaram a esse ponto. Não tem como você ir no açougue e comprar uma fruta. Não tem como você trocar uma ideia com o açougueiro sobre plantação de mandioca. Não tem como. Então esse, para mim, aqui é um dos pontos cruciais. Por isso que dentro, inclusive da comunidade CAD-CAM Brasil, nós temos um encontro toda sexta-feira, amanhã vai ter, com os alunos, para reunir todo mundo que está na mesma frequência mental, para que todo mundo consiga avançar, consiga aprender mais, esteja mais próximo, um passo de faturar acima de R$ 6.000 por mês. Se você quer se tornar especialista, quer dominar sua máquina, aprender programação parametrizada, faturar acima de R$ 6.000 por mês, você tem que estar com caras como o Alexandro, que é aluno da comunidade CAD-CAM Brasil. Que o Alexandro, ele saiu de auxiliar de ferramentaria para programador. Presta atenção nisso aqui. Para quem acha que é difícil, que é complicado, que máquina CNC é difícil, tem vários anos que eu estou aqui, que eu não aprendo, deixa eu te falar, o Alexandro, que nunca tinha trabalhado com máquina CNC, quando ele entrou na comunidade, né, lá na primeira turma, acho, da comunidade CAD-CAM Brasil, em 4 semanas ele já estava programando uma máquina CNC. O que eu te perguntei lá no começo dessa aula hoje? Você domina a sua máquina? Você domina a programação? E aí eu vou te falar uma coisa ainda mais interessante, que você vai gostar mais ainda. O Alexandro aprendeu em 4 semanas a programação parametrizada. Ele dominou o comando FANUC em 4 semanas, acompanhando as aulas de Siemens. Sabe por quê? Porque existe um método de aprendizado. Existe uma forma de aprender. Existe uma forma de se fazer. Não é simplesmente chegar e te mostrar, é assim, vai aqui, vai ali e tá pronto. Não. Por que eu te falei lá atrás? Domina um comando. Domina uma máquina. A partir do momento que você dominar um comando, dominar uma máquina, todas as outras vão ficar muito mais fáceis. Então, se você quer avançar, você que não sei, você talvez é iniciante, entrou agora, você tem que estar no ambiente onde está o Alexandro, onde está um cara que avançou. Você quer ver mais? Você precisa estar com um cara como o Robson, que também é aluno da comunidade CAD-CAM Brasil. E olha o Robson. Isso aqui vai para muitos de vocês que às vezes tem muito tempo numa empresa aqui. O Robson tinha 20 anos trabalhando numa empresa, numa pequena empresa. Robson entrou para a comunidade CAD-CAM Brasil, acompanhou as aulas e teve uma oportunidade de trabalhar com o comando FANUC, que ele nunca tinha trabalhado, nunca tinha visto na vida dele. E aí ele falou com a gente, eu falei, cara, vai lá, vai para cima dessa oportunidade, e o que você precisar nós vamos estar aqui para te apoiar. E o Robson foi para uma multinacional ganhar mais. Hoje pode dar um plano de saúde para sua família, pode dar uma condição muito melhor para sua família. Então a mentalidade de Alexandre, de Robson, já está muito mais acima. E você precisa estar perto desses caras, você precisa andar junto com esses caras. Esteja com pessoas que chegaram aonde você quer chegar. Se você está lá perto daquele programador que está há 20 anos na mesma empresa e não desenvolveu nada, não aprendeu nada, está vendo ele como referência, cara, você está vendo errado. Você está vendo errado, você me desculpa, mas eu estou aqui para abrir seus olhos.
E não para por aí não. Eu poderia ficar uma noite inteira aqui te trazendo casos. Mas olha aqui o caso do Alexson, que já faturou 10 mil reais por mês fazendo consultoria, dando treinamento. Sabe o que que é? Você chegar a 1.000 reais, com 1.000 reais no bolso, limpinho assim, ó, no final de um dia em casa. Tá aqui o Alexson. Sabe o que que é você sentar na faculdade, abrir seu laptop, fazer um programa em 15 minutos e faturar 200 reais? Tá aqui o Alexson. E aí quando você estiver perto de uns caras desses, quando eu te boto na comunidade junto com esses caras, aí já é pra você fazer as perguntas certas para esses caras. E perguntar para ele, cara, o que que você fez? O que que você fez, Alexson? Que você faturou 10 mil por mês. Alexandro, cara, você foi de auxiliar para programador. Robson, como é que você teve coragem, cara, de largar uma empresa de 20 anos e dar esse salto? É para que você tenha uma mentalidade igual a desses caras, que é quem a gente procura, é quem a gente está aqui para ajudar vocês, programadores, operadores de máquinas CNC e iniciantes, a se tornar especialista em programação parametrizada em 30 dias e faturar acima de 6 mil reais por mês. Por isso a gente fala aqui não só de máquina CNC, eu falo aqui de gestão, eu falo aqui de mostrar resultado, eu falo aqui da programação parametrizada, eu falo de diversas outras coisas com vocês aqui. Então você precisa estar num ambiente como o ambiente que esses caras estão. Alexandro, Robson, Alexson, você precisa estar num ambiente desse. E todos eles tiveram exatamente isso aqui que eu vou te mostrar, ó. Tiveram aprendizado e ação. Aprenderam a partir de um método, uma forma de ensino. Como fazer, como mostrar resultado, como cobrar por esse resultado, como faturar acima de 6 mil reais por mês. E no começo, todos nós somos resistentes, porque a gente não sabe. Então, primeiro, você tem aquela resistência. Cara, eu não vou fazer. E aí você vê outros alunos fazendo, você vê quem está do seu lado dentro de uma comunidade fazendo, você já pensa, cara, eu quero fazer. E aí você vai perguntar para ele, você vai perguntar dentro da comunidade, como é que eu posso fazer? Cara, eu vou tentar fazer agora. Eu posso fazer, eu fiz, eu consegui. Tá aqui. É essa mudança de mentalidade. E é isso que vai te fazer chegar cada vez mais próximo de se tornar um especialista, de dominar sua máquina, dominar a programação parametrizada, faturar acima de 6 mil reais por mês, sair fora da boiada do programador comum e entrar na caminhada do programador especialista.